Níveis de hormônios desequilibrados, ocorrem naturalmente, né? Podem flutuar de acordo com o estilo de vida, de acordo com a alimentação, de acordo com o estresse. Então, antes de falar desses 10 sinais que a gente vai comentar aqui, curta esse vídeo, segue no canal, ativa o sininho. Antes de mais nada, roda a vinheta. Alteração número 1, alteração de humor. O hormônio sexual feminino, o estrogênio, ele tem um efeito nos neurotransmissores cerebrais muito importante. Isso inclui manutenção de serotonina, que é uma substância que é essencial para a qualidade do nosso humor. E essas flutuações no estrogênio podem causar uma síndrome pré-menstrual, um humor deprimido, principalmente durante a síndrome climatérica, a perimenopausa e a menopausa propriamente dita. Então, assim, aquela sensação de tristeza, de ansiedade, de angústia, pode significar uma alteração hormonal. Então, é importante que a gente perceba isso e faça um impacto tanto do ponto de vista de atividade física, de alimentação, se possível, de reposição hormonal, né? Mas, assim, é muito importante que a gente tenha um profissional qualificado da área para estar nos acompanhando com segurança e resolvendo o nosso problema. Dores difusas em região abdominal. Gente, é uma queixa super frequente, dores difusas, principalmente persistente na região de abdômen, com necessidade de investigar, né? Assim, a dor para urinar, aquela dor nas costas em abdômen inferior, a dor na relação sexual, pode estar relacionada, sabe, a miomas. Então, são células não cancerosas, mas que podem ter um cunho hormonal aí, e isso é importante que a gente avalie, diagnostique e trate. Né? Esse estímulo estrogênio, ele pode ser tanto genético, né, vira e passando de gerações em gerações, ou acontece de forma isolada mesmo. Mas é muito importante que a gente avalie esse problema e atue. Tanto de forma medicamentosa é possível, e se a gente não conseguir do ponto de vista clínico, a gente pode estar abrindo mão, por exemplo, de um tratamento cirúrgico, caso haja necessidade. Libido baixa. O que é isso, gente? A libido baixa é particularmente comum nessas mulheres que passam pela essa transição, esse desequilíbrio hormonal. Então, assim, já na síndrome climatérica, na fase de perimenopausa e menopausa propriamente dita, esse nível diminuído aí, por exemplo, do estrogênio, da testosterona, pode causar essa diminuição de libido. E com isso a gente pode ter, por exemplo, fadiga, alterações de humor relacionadas, uma ansiedade propriamente dita, e isso vai comprometer a saúde, a vida sexual, isso vai impactar. Insônia, alteração de sono, insônia propriamente dita, um sono com qualidade precária, também é um outro sintoma muito comum. Então, durante essa diminuição hormonal e durante essa perimenopausa, essa menopausa, algumas outras alterações endocrinológicas, por exemplo, a síndrome de ovário policístico, a gente pode observar alteração no ciclo circadiano e do ponto de vista na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Paralelo a essa alteração de sono, alguns outros sinais e sintomas, como, por exemplo, fadiga, falta de energia, suores noturnos, também podem estar relacionados. Então, se você também tem sentido insônia, não está tendo um sono reparador, um sono de qualidade, tem sonos frequentes, pesadelos, inquietude, né, assim, e acorda cansada, pode ser que haja aí um desequilíbrio hormonal. E aí é importante que a gente avalie e, se for esse realmente o motivo, que a gente haja de forma adequada e de forma muito segura. Eu acho que a gente tem que ponderar riscos, benefícios. Eu falo que hormônio é vida, mas não é para quem quer, para realmente quem pode. Peso inexplicável. Isso também é um outro sintoma que impacta muito, que é muito recorrente. E inúmeras condições podem estar relacionadas a isso. Então, assim, um ganho de peso crônico. Pode ser algum problema da tireoide, pode ser uma síndrome do ovário policístico, pode realmente ser já um equilíbrio da idade, evoluindo aí para a menopausa. É muito importante que a gente tenha segurança do ponto de vista não só em relação a cânceres, mas do ponto de vista cardiovascular, para que a gente possa estar fazendo essas reposições. Outro problema muito comum que é relatado na nossa prática clínica, acne. Acne crônica. Então, assim, pode ser sinais de baixo nível de estrogênio,
de níveis de progesterona, pode ser altos níveis de hormônios androgênicos. Então, assim, é importante que a gente realmente ache a causa para poder falar que realmente a acne da mulher adulta ou relacionada à alimentação, né? E não só durante a menopausa, mas a gente observa essa alteração de pele, de acne, também na questão puberal, na fase puberal da transição, né, da infância para a idade adulta, na gravidez também isso é muito possível e existe como a gente conseguir amenizar esses sintomas. Se acredita que esse problema persiste, pode ser que seja um problema hormonal, então é importante também a gente consultar um especialista, né, assim, atuante aí na área para a gente conseguir solucionar esse problema. Um outro problema também de desequilíbrio hormonal que pode estar relacionado é a questão da fertilidade, ou seja, a infertilidade, né, melhor dizendo. Existem algumas alterações que podem impactar nessa questão, né, da fertilidade propriamente dita, como, por exemplo, a falência ovariana prematura, a própria menopausa precoce. Você quer saber outra? Olha para você ver, síndrome do ovário policístico é uma patologia que pode impactar na questão da fertilidade. Então, assim, é importante que a gente avalie os níveis de FSH, de LH, o próprio hormônio antimileriano, que a gente vai conseguir avaliar o grau de folículos, né, presentes ali, viáveis para que haja uma suposta fecundação. Um outro sintoma que é muito comum, dores de cabeça. Então, assim, muitas mulheres, principalmente, nós estamos falando de mulher porque eu enfoco, né, gente? Mas muitas mulheres têm essa queixa, né, de dores de cabeça, e principalmente no período menstrual, no período de gravidez, no período menopausal, aí é uma queixa muito comum. Um outro problema que pode estar relacionado ao desequilíbrio hormonal, gente, é a questão óssea, ossos fracos. Então, é sabido, então, nós vamos envelhecer, os níveis de estrogênio vão diminuir, e durante, então, essa perimenopausa, menopausa configurada propriamente dita, a gente vai observar uma diminuição da massa óssea. Vai haver uma perda da massa óssea, porque o estrogênio é o principal hormônio da mulher que segura essa massa. Então, muitas das vezes, as mulheres não percebem que os ossos são frágeis, porque menopausa não dá dor, osteoporose não dá dor, né? E aí, às vezes, uma fratura de estresse, uma fratura patológica é o que vai ser como se diz, o desencadeador ali para a gente avaliar que há um problema. E a questão da fratura é muito impactante do ponto de vista não só de morte, mas de mortalidade, né? Porque compromete a qualidade de vida da pessoa. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma saúde óssea adequada, né? E, assim, dieta é importante, incluindo, por exemplo, fontes de cálcio, fontes de vitamina D. De repente, se possível, uma terapia de reposição hormonal. A terapia, por exemplo, com os bisfosfonados, para a gente evitar a perda dessa massa óssea, para evitar que essa perda seja acelerada. Então, assim, não só do ponto de vista laboratorial, mas alguns exames de imagem poderiam nos auxiliar nesse diagnóstico, né, de fragilidade óssea e tá somando aí para a gente conseguir tratar com êxito. Um outro sintoma que é muito comum relatado pelas mulheres é a secura vaginal. Então, a secura vaginal também pode ser causada pela queda do estrogênio, principalmente durante a perimenopausa e a menopausa propriamente dita. Pílula anticoncepcional, gente, uso de antidepressivo crônico, isso também são fatores de risco para essa secura vaginal, para essa diminuição de libido, e isso pode estar relacionado a, você ter noção, o uso do anticoncepcional aumenta a SHBG, que é a proteína que carrega a testosterona, então a gente vai ter níveis falsamente diminuídos dessa testo. Né? Não é mito quando a gente ouve falar assim, anticoncepcional diminui libido, diminui mesmo, porque diminui os níveis da testosterona, né, por aumentar o SHBG. Então, assim, dicas práticas que a gente pode fazer para tentar melhorar isso, consultar um médico, um especialista para estar ajudando o problema, mas assim, fazer higiene com sabonetes, por exemplo, hipoalergênicos sem perfumes, usar lubrificantes, principalmente à base de água, aquilo ali pode dar uma melhorada local e amenizar as dores, né? Que a gente chama de dispareunia, que é a dor na relação. Então, assim, se você gostou dessas informações, não esqueça de curtir esse vídeo, ativar o sininho aí para receber mais notificações e mais vídeos como este, tá? Eu sou a doutora Alessandra Eduardo, médica endocrinologista, nutróloga, amante da qualidade de vida e da vida saudável. Busco, não só para mim, mas como para todos os meus pacientes, envelhecer bem de forma saudável.